Santa, Ele prepara uma casa para o pobre. É a força e o vigor do seu povo. É a força e o vigor do seu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam bem-vindos a este frigorífico. De facto está realmente muito frio. Vamos dar conta de outras coisas que têm outra frieza.
em termos de atitudes da nossa parte que se calhar nem sempre estiveram bem e para que celebremos dignamente, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Sofonias. Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a justiça, procurai a humildade. Talvez encontreis proteção no dia da ira do Senhor. Só deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde, que buscará refúgio no nome do Senhor. O resto de Israel não voltará a cometer injustiças, não tornará a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua boca uma língua enganadora. Por isso, terão pastagem e repouso, sem ninguém que os perturbe. Palavra do Senhor. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o
dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. O Senhor ilumina os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vede quem sois vós, os que Deus chamou. Não há muitos sábios, naturalmente falando, nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos. Mas Deus escolheu o que é louco aos homens do mundo para confundir os sábios. Escolheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir nada àquilo que vale, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus. É por ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Deste modo, conforme está escrito, quem se gloria deve gloriar-se no Senhor. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 amém, amém, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, 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 Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Aleluia, 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 amém.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Então, mais uma vez, apesar da nossa igreja estar muito fria e também os andores assim, estando como ainda estão, contribuirá certamente ainda para maior gelo. Ainda bem que estás aqui, sejam bem-vindos, assim como também uma saudação para aqueles que nos acompanham e que, de facto, estão também a participar na nossa celebração à distância, mas que estão como se estivessem aqui. Celebramos hoje, como dizia há pouco, o quarto domingo do tempo comum. E neste quarto domingo do tempo comum, neste início da Semana da Unidade dos Cristãos, nós somos convidados precisamente a perceber a lógica de Deus, que não tem lógica. Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra. Primeira leitura. Irmãos, vede quem sois vós os que Deus chamou. Não são muito influentes nem muito bem nascidos, mas Deus escolheu o que é louco para confundir os sábios. Segunda leitura. Terceiro, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz, os que sofrem perseguição. Quer dizer, é um bocado assim, tudo contra a lógica. E de facto, nós hoje somos, por isso, convidados a tomar com mais atenção a proposta que o Senhor nos faz, sabendo nós para onde Ele quer que nós possamos ir, para que não façamos uma coisa a pensar que estamos a fazer a coisa bem feita, quando de facto se calhar não é isso que o Senhor pretende de cada um de nós. Deus não escolhe os melhores. Se quiserem, Deus não escolhe aquele que tem mais capacidades, mas capacita aqueles que escolhe. E por isso é que nestas leituras que tivemos ocasião de escutarem, eu tive ocasião no Evangelho de falar concretamente e fez uma pausa.
porque é importante às vezes a gente perceber algumas coisas que parece que são apenas elementos descritivos, mas que têm muito mais do que a descrição. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Aquilo que alguns já estão fartos de me ouvir, e é bom sinal que estejam fartos, porque significa que o ouviram várias vezes e estiveram aqui para ouvir. De facto, o monte, na Bíblia, não é só apenas uma descrição da orografia e por aí fora. O monte, na Bíblia, é o local privilegiado para os grandes acontecimentos. Monte Tabor, Jesus transfigura-se. Monte Sinai, Moisés sobe lá por causa dos mandamentos. É no monte também que Jesus os envia os discípulos 2 a 2. É no monte que estas coisas todas acontecem. E, portanto, se no Evangelho é um contraponto àquilo que damos conta no Antigo Testamento com Moisés. No Moisés, depois de libertar as pessoas, elas estavam revoltadas porque tinham fome, porque no deserto não havia água. Ao menos eles pretendiam, se é para isso, mais valia ficar no Egito, onde tinham lá as panelas de cebolas e não sei de quê, e ao menos comiam alguma coisa. E então, o que é que nós vemos na primeira leitura, o que é que nós vemos que Moisés fez? Ele sobe ao monte Sinai, fica no Egito, sobe ao monte Sinai e recebe os mandamentos da lei de Deus na pedra. Os mandamentos que a gente conhece. Adorar a Deus sobre todas as coisas, não invocar o santo nome de Deus em vão, santificar os domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, guardar a castidade, não furtar, não matar. Pronto. Na pedra. E às vezes nós ficamos ainda na idade da pedra, porque sabemos tudo aquilo que é para ser para decorar. Decorar em termos de saber decor. Decor sem ser a ler. E de facto temos que saber de cor, sim, mas temos que ir ao sentido original da palavra de cor, de cœur, do francês e também do latim. Coração. Porque aquilo que decoramos com a cabeça pode ser tudo muito bonito, mas às vezes, e muitas vezes, e quase sempre, estas coisas ou passam pelo coração ou não têm lógica. Imagina até as flores. Para fazer a decoração, decoração. O enfeite acontece porque passou pelo coração. E é precisamente, às vezes as palavras, a etimologia das palavras ajuda-nos a perceber outras coisas. De facto, não basta decorar com a cabeça. Tem que passar pelo coração. Eu posso saber tudo, mas posso não fazer nada de jeito se não passa pelo coração. Por isso é que, não esqueçam que no Evangelho Jesus escreve para os judeus. É Mateus. Perdão, disse Jesus, é Mateus, o evangelista, escreve para judeus que se tinham convertido. Cada evangelista tem umas pessoas, tem destinatários diferentes. Mateus é para judeus, Marcos para romanos, Lucas para gregos, João para os próprios discípulos. Por isso é que ele não diz, nem São João, não diz coisas que os outros já disseram. Ele está a escrever para pessoas que já sabem isso, de cor e salteado. E, portanto, é importante perceber no Evangelho de hoje quem é que escreve isto. São Mateus. E São Mateus escreve para judeus. Judeus que se tinham convertido. O que é que o Mateus se lembra? Ora bem, eu vou colocar Moisés, que é uma figura que os judeus adoram. Eu vou colocar Moisés e vou depois fazer com que Jesus faça aquilo que Moisés fez. Ai, Moisés foi ao monte, Jesus vai ao monte. Ai, Moisés recebeu os mandamentos, então Jesus, no monte,
dá os novos mandamentos. E aqui é que a gente vê a grande diferença entre aquilo que Moisés ensinou, escreveu na pedra, e sabem o que é pedra, sabem de facto, ficam lá marcados, com certeza que sim, mas mais importante do que isso, é que ficam marcados só na pedra. E para ficar no coração, Jesus, que é o novo Moisés para São Mateus, vai fazer aquilo que Moisés fez e muito mais. Aí ele escreveu na pedra, Jesus escreve também os seus mandamentos. Não na pedra, mas no coração das pessoas. E para Jesus, segundo Mateus, feliz, santo, bem-aventurado é aquele que chora. É aquele que chora porque entende com o coração o sofrimento. Felizes os pobres, não por serem pobres, mas porque entendem que, não tendo mais nada, têm aquilo que é o fundamental, o amor de Deus. E só entende isto quem não tem nada. Quando a gente começa a ter algumas coisas, quer cada vez mais ter mais coisas, e a gente não entende o fundamental. E por isso, neste Evangelho, Jesus subiu ao monte para dizer que é uma coisa importante aquilo que ele tem para dizer. E sentou-se, porque ele é mestre, porque ele é professor catedrático, porque ele tem a sua cadeira, ele tem a sua cátedra, ele ensina. E aquilo que ele ensina é muito simples. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E a gente não percebe. E para perceber isto, tem que passar pelo coração. Ontem, numa das comunidades onde eu fui celebrar a missa, estava a correr tudo muito bem, só que entretanto, mais ou menos ali por altura do Pai Nosso, entra na igreja onde eu estava a celebrar, entra alguém sozinho, mas que estava acompanhado. E quando uma pessoa está sozinha, mas está acompanhada de qualquer outra coisa, dali não sai nada de jeito. E por um lado e para o outro, e depois falar alto, e depois mete-se também na fila para comungar. Eu poderia de facto dizer, olha, tenha paciência. Eu estou a falar nisto, mas isto é que são os pobres. Isto é que são os pobres. A pessoa às vezes anda aflita à procura dos pobres e tal. Pobre é assim. São aqueles que andam sozinhos, acompanhados. Que são aqueles que aproveitam-se do álcool para ter mais qualquer coisa que não têm. E porque não têm, fazem ainda pior. Mas para eles, de facto, parece-lhes a solução mais indicada. E nós, mas ele não pode. Ouçam, eu dei-lhe a comunhão. Quem sou eu para negar a comunhão a alguém? Claro que as pessoas sabem que não é toda a gente que pode comungar. Não é toda a gente que está habilitada para comungar. Não é toda a gente que está em condições para comungar. Mas sou eu que vou julgar. Entendem? Pronto. Portou-se bem. Mas quem sou eu para dizer que é que se porta bem ou que é que não se porta bem? Estão a perceber? Isto é muito complicado. E por isso, felizes os pobres, olha. Felizes os pobres. Que vão entendendo estas coisas, que às vezes nos pregam partidas e a gente fica sem jeito, porque de facto não faz parte do nosso cardápio estar, ora isto está em tal sítio, não sei mais quantos. E ter esta capacidade de entender que o nosso Deus vai falando assim, vai falando também através de mim, que às vezes não digo nada de jeito. É por isso que eu digo, ele não escolhe os capacitados, e às vezes ele escolhe os loucos, e não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que escolhe. Aí não tens, não te atrapalhes. Eu falarei por ti. E ter esta sensibilidade de perceber exatamente isto, e de perceber não só com a cabeça, mas pelo coração, passar as coisas pelo coração. E só
passa pelo coração aquilo que de facto, que Deus sabe que é o mais importante e o melhor. Olha, eu não sei o que é que vos darei mais. Acho que às vezes nós temos que olhar para os pormenores. Os pormenores fazem toda a diferença. E são os pormenores que às vezes se tornam em pormaiores. Hoje faz 39 anos. Hoje mesmo fui ordenado. Como vós sabeis. E neste dia em que faço 39 anos de padre, isto obriga-me a fazer uma retrospectiva entre aquilo que era e aquilo que sou, entre aquilo que fazia e aquilo que faço, entre aquilo que para mim era o mais importante e aquilo que hoje é o mais importante. E hoje, da minha ordenação, o que é que eu lembro? Lembro o meu pai a chorar pela primeira vez. E a minha tia. E se calhar são estas coisas que são importantes. Lembro o cortejo, começou no Cefas. Lembro depois o almoço em casa do pai de Zé Júlio. Era, não é? Onde fizemos precisamente o copo d'água. E pronto. E as coisas mais não digo, mas que existem também e muito. E é de facto destes indivíduos, destes elementos, que Deus tem que passar pelo coração dele, porque pelo meu não vai lá. E é ter esta noção de que sozinhos não somos ninguém. Por melhor acompanhados que estejamos, não pomos nada, não tem nada a ver com aquilo que o coração de Deus nos pede. Vamos pedir ao Senhor, não só por mim, por vós todos, para que nos dê um olhar de coração, para que possamos dar conta daquilo que às vezes pode ser pormenor, mas que é por maior. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo. Conforme as Escrituras, desceu aos céus. Ajuda-nos os nossos, o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, una, Santa, Católica e Apostólica, professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, num só coração e numa só alma, elevemos as nossas súplicas ao Senhor, pedindo-lhe o espírito das bem-aventuranças para todos os homens e mulheres, dizendo com humildade: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor.
para que o nosso bispo, os presbíteros e os diáconos vivam a mensagem libertadora das bem-aventuranças e ensinem aos cristãos o caminho da vida. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis pelo governo da nossa pátria se inspirem nos valores do Evangelho e defendam os direitos dos mais pobres. Oremos, irmãos. Para que os homens que anseiam pela igualdade e estão prontos a sofrer por ela, vejam realizadas as esperanças que os animam. Oremos, irmãos. Para que todos os discípulos de Cristo se ponham ao lado dos que são perseguidos, por defenderem os valores do Evangelho. Oremos, irmãos. Para que a nossa comunidade paroquial tenha a coragem de tomar a sério e de viver o que ouviu hoje da boca de Jesus. Oremos, irmãos. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai as orações da vossa Igreja e fazei-nos acolher o que nada vale aos olhos do mundo, para permanecermos fiéis ao Espírito das bem-aventuranças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos sentar. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo, aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor.
Nascendo da Virgem Maria, ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna. Na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e arcanjos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho Jesus, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja, aqui reunida em Travassou e também espalhada por todo o mundo, e que também está em comunhão conosco através desta transmissão em direto, e todos aqueles que estão junto de Deus porque são mais nossos. Lembrai-vos do Papa Francisco, do nosso Bispo António Moiteiro, todo o clero, todos os consagrados, todo o povo de Deus, todos nós que estamos aqui. Lembrai-vos também, Senhor, de alguns que queremos hoje recordar expressamente. O Manuel Pinheiro de Almeida, na última Eucaristia mandada a celebrar pela Irmandade, e também queremos recordar, lembrada pela família, a Rosa Neves Oliveira
e Joaquim Pereira da Silva. E todos aqueles que partiram deste mundo da forma que menos pensavam. Como, por exemplo, um marroquino que morreu afogado porque, entretanto, o carro despistou-se e caiu em Albergaria Velha ou algo parecido, no rio. E todas as nossas intenções. Tende misericórdia de todos nós e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, mártires em Marrocos, Santa Luzia, São Caetano, para lembrar apenas os Trabassou, com Maria, Mãe de Deus, Senhora dos milagres, das dores e do amparo, do acolhimento e de Fátima, e da Aparecida, e de Czestochowa, e de tantas outras, e de Lourdes, e de tantos outros santuários, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança rezemos ao Senhor a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que lembramos hoje, Manuel Pinheiro de Almeida, também a Rosa Neves Oliveira e Joaquim Pereira da Silva e todos os nossos. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna, cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentados um bocadinho. Às vezes precisamos subir ao monte para aprendermos com Jesus. É preciso ter um novo horizonte e sermos no mundo uma luz. Jesus pede tudo ao contrário, pois quer ir ao fundo do coração de quem faz da vida um itinerário para chegar até cada irmão. O exemplo da acolhida pelo sacerdote do pobre que entrou com a bebida fê-lo receber a Eucaristia como dote e saiu embriagado com o pão da vida. E atravessou esta bela aldeia, lembra hoje, com muita emoção, o seu pároco, Júlio Orangeia, neste dia santo da sua ordenação. Pronto, obrigado na parte que me toca. No que diz respeito aos avisos, eu lembraria, segunda, terça e quarta eu vou estar ausente, porque eu e em princípio todos os padres e diáconos, a não ser que algum falhe por motivos de força maior, porque vamos ter uma ação de formação em Albergaria, na Casa Diocesana, ser padre nos dias de hoje, uma coisa assim. E de facto, uma das pessoas que lá vai falar é precisamente alguém que eu admiro imenso, que é o Bispo de Lamego. E, portanto, também é um conferencista de um dos dias. E, portanto, o que significa que de facto, mesmo assim,
Eu, na terça-feira, à noite, estarei na Piedade às 19h30 a celebrar o 7º dia da Maria Anacleto. Na quarta-feira, celebro aqui a Eucaristia na nossa igreja de Travessô, às 19h30. Na quinta-feira, portanto, é o dia normal que eu celebro em Espinhel. Sexta-feira, celebro em Os da Ribeira. E no sábado, como é costume, às 5 horas, às 17 horas aqui, às 18h15 em Espinhel e às 19h30 em Paradela, tenho a Eucaristia. De hoje a 8 dias, é exatamente como hoje, portanto não tem nada que saber. É 9 horas em Espinhel, 10h15 em Ois e 11h30 aqui em Travessô. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, isto é também para aqueles que nos acompanham longe, mas que estão perto. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Obrigado por estarem à espera. Só para relembrar que hoje, a partir das 14 horas, haverá a tradicional partilha de figos no adro da igreja. Já sabeis o que isto é e para quem é, e portanto fica aqui o recado dado para que não digam que não sabiam.